Como vão todos? Hoje a gente inicia uma série de vídeos que vai abordar pensadores ligados à filosofia construtivista que dialogam com os fundamentos da aprendizagem baseada em problemas. A gente fala do capítulo 6 do livro Aprendizagem Baseada em Problemas, Fundamentos para Aplicação na Educação Básica e na Formação de Professores. Nesse primeiro vídeo, a gente aborda os pensadores John Dewey e Jeremy Brunner. Vamos lá. O livro Aprendizagem Baseada em Problemas, Fundamentos para Aplicação no Ensino Médio e na Formação de Professores é organizado por 3 professores, Dr. Renato Lopes, Dr. Moacélio Silva Filho e a doutora Neila Alves. A obra pode ser encontrada nesse endereço na internet. E essa série de vídeos se refere ao capítulo 6 do livro, um referencial pedagógico da aprendizagem baseada em problemas, do qual eu sou um dos autores. A gente inicia falando, então, do filósofo estadunidense John Dewey. O Dewey, aos 20 anos, já havia se formado e iniciado sua carreira no magistério. Após concluir o doutorado em filosofia, ele passa a lecionar como professor de filosofia na Universidade de Michigan, onde se aproxima bastante da filosofia de Hegel. Após sua transferência para a Universidade de Chicago, ele passa a ser bastante influenciado pela psicologia de William James e passa a conduzir estudos nesse campo. Mas na área da educação e do ensino, os trabalhos do Dewey ficaram bastante difundidos por um movimento que ficou conhecido como educação progressiva ou progressista. O Dewey encerra sua carreira na Universidade de Columbia, em Nova York, para onde se transferiu após desentendimentos na Universidade de Chicago, e teve uma produção bastante efetiva durante toda a sua vida acadêmica. Seus trabalhos mais conhecidos, principalmente aqui no Brasil, são os da área de educação. E no pensamento do Dewey, a educação estava vinculada à democracia. Para o Dewey, a educação escolar era fundamental para a construção de uma sociedade democrática. É nessa esteira que a educação progressista passa a fazer uma crítica à educação tradicional, que caracterizou um movimento conhecido como Escola Nova, que teve como um dos seus principais expoentes Anísio Teixeira, que foi aluno e seguidor de Dewey. Dentre os elementos criticados pela Escola Nova no ensino tradicional estão o professor como transmissor do conteúdo e o aluno um simples receptor passivo. A aprendizagem baseada em assimilar e decorar conteúdos. E a desvalorização da construção do saber da ciência. Por outro lado, o ensino progressista preconizava que o aluno é foco do processo de aprendizagem e os conhecimentos prévios, a experiência prévia dos estudantes deveria ser valorizada. E na perspectiva progressista, não deveria haver ênfase na memorização, da maneira que acontecia no ensino tradicional. Então, o movimento da Escola Nova aqui no Brasil, que também ficou conhecido como Escola Novismo, tinha como objetivos a universalização do ensino, uma escola pública, laica e gratuita. E a ideia era a diminuição das desigualdades sociais, objetivo que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, não logramos êxito. E dentre os postulados de Dewey que influenciaram esse pensamento estão a existência de motivação, de uma experiência motivadora que desperte o interesse dos estudantes. E que dessa situação se desenvolva um problema estimulando o pensar dos alunos que devem ter ou buscar conhecimentos necessários para agir na situação e desenvolver sugestões para a solução do problema de modo bem ordenado, para que finalmente possam aplicar as ideias, os conteúdos extraídos daquelas soluções e descobrir o valor delas. Como você já deve ter percebido, essas premissas vão de encontro com o que se espera dos estudantes ao resolverem uma situação problema da metodologia da ABP. São premissas que encontram
paralelos nos fundamentos da aprendizagem baseada em problemas. E agora a gente passa a falar então do psicólogo também estadunidense, Jeremy Bruner. O Bruner se formou como psicólogo na Universidade de Duke e fez a pós-graduação na Universidade de Harvard, onde trabalhou até o início da década de 70, posteriormente se transferindo para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Por isso, os trabalhos do Bruner sempre foram muito ligados à psicologia. Ele teve estudos bastante relevantes na área de teorias comportamentais. No período de Harvard, inclusive, ele chegou a discordar dos behavioristas que constituíam a linha de pesquisa dominante na época na universidade. Mas o seu objeto de estudo, que anteriormente era a percepção, passou a ser a cognição, campo no qual, inclusive, ele é um dos pioneiros. Isso acaba fazendo com que o Bruner produza muitos trabalhos relacionados à aprendizagem e à área de educação. A produção do Bruner, durante sua vida acadêmica, também é bastante volumosa e tem muitos trabalhos traduzidos para o português. E um marco importante para os trabalhos do Bruner na área de educação foi uma conferência que ocorreu na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, no ano de 1959. Nessa conferência se reuniram educadores, cientistas, psicólogos e diversos especialistas com o intuito de aperfeiçoar os currículos e o ensino de ciências na educação básica dos Estados Unidos. E essa discussão de reforma na educação que ocorreu na conferência inspirou o Bruner a produzir a obra O Processo da Educação, um livro bastante relacionado com os trabalhos do psicólogo Jean Piaget, cujas concepções influenciaram bastante as ideias construídas na conferência, já que uma das premissas centrais dessa reforma era não tratar mais o aluno como um adulto em miniatura e ter a consciência que existem fases diferentes no desenvolvimento. E essas características devem ser consideradas no ensino. No seu Processo da Educação, o Bruner traz, dentre outros, 3 conceitos de grande relevância: o conceito de desenvolvimento intelectual, o conceito de ato de aprendizagem e o conceito de currículo em espiral. O desenvolvimento intelectual, para Bruner, ele não é uma sequência linear e é afetado pelo ambiente escolar. Para Bruner, o professor ou educador deve criar um ambiente no qual o estudante possa ser desafiado por problemas, mas esses problemas sejam possíveis de resolução. O aluno deve ser estimulado pelo desafio, mas não desestimulado por um problema que o seu nível de desenvolvimento o torne incapaz de resolver. Portanto, as perguntas, os problemas devem ser adequados, que sejam factíveis de resolução. E as perguntas intermediárias facilitam o desenvolvimento. Entendendo aqui como perguntas intermediárias, situações, problemas que devem ser desafiadoras, mas ao mesmo tempo possíveis de serem resolvidas pelos estudantes. Em Bruner, o ato de aprendizagem, a aprendizagem se dá por 3 processos. O processo de aquisição, no qual o estudante adquire novas informações, entra em contato com os novos conteúdos a serem aprendidos. A transformação, quando as informações adquiridas são manipuladas pelo arcabouço cognitivo do estudante para que este possa realizar novas tarefas. E a avaliação crítica, que é o processo no qual o estudante verifica as manipulações corretas, se as novas informações construídas foram realmente aplicadas da maneira adequada. E existe aqui, nesses conceitos de desenvolvimento intelectual e de ato de aprendizagem, um paralelo com os ciclos de aprendizagem da aprendizagem baseada em problemas, nos quais os alunos se defrontam com uma situação-problema, precisam identificar os conhecimentos a serem adquiridos para que aquele problema seja resolvido e discutir essas novas informações. O outro conceito importante ao qual nos referimos é o conceito de currículo em espiral. O currículo em espiral pressupõe que os conteúdos estudados
podem ser vistos mais de uma vez, só que em diferentes níveis de complexidade, levando-se aí em consideração a série ou o nível de ensino, por exemplo, ou ainda o nível de desenvolvimento do estudante. Uma das afirmações mais conhecidas do Jerome Bruner é a de que qualquer assunto pode ser ensinado com eficiência, de uma forma intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio do desenvolvimento. E no nosso entendimento, essa mecânica do currículo em espiral pode ser alcançada utilizando-se os problemas da ABP, que são situações-problema criadas para que os estudantes visitem determinados conteúdos propostos do currículo, de acordo com o nível de desenvolvimento, com a série ou com o nível de ensino. Aliás, no tocante à resolução de problemas, o Bruner propõe que os problemas são resolvidos por ativação, manutenção e direção, onde a ativação seria um nível de desafio no qual o estudante fique motivado, curioso, mas não desestimulado por pensar que a resolução daquela situação seja impossível. A manutenção desse processo ocorreria quando os benefícios das alternativas exploradas excedem os riscos. Ou seja, o aluno é capaz de propor soluções, de arriscar, sem medo de errar e das consequências que o erro pode trazer. Aí, para Bruner, cabe a função do professor como orientador. E a direção se dá quando o aluno vislumbra as metas, os objetivos e tem o conhecimento, a consciência da importância de verificar essas alternativas para atingir esses objetivos, para atingir essas metas. E aí, em seus trabalhos mais tardios, o Bruner, bastante influenciado pelo Vygotsky, passa a dar uma maior ênfase do que dava anteriormente para a questão social, para a influência do meio social na aprendizagem. Na obra A Cultura da Educação, o Bruner postula que os conhecimentos devem ser abordados em um contexto que considerem problemas e cenários que a nossa sociedade enfrenta. Então essas questões passam a aparecer nos trabalhos mais tardios do Bruner com uma importância bem maior do que tinham anteriormente. É muito interessante essa relação que o Dewey faz entre educação e democracia, principalmente quando a gente pensa na educação básica pública, responsável pela grande maioria dos alunos no nosso país. Outro conceito de extrema relevância é o conceito de currículo espiral do Bruner, que já é bem mais discutido nos dias de hoje, mas de maneira efetiva é pouco aplicado. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.